Estamos nas Campinas de Moabe, bem às portas da Terra Prometida. É aqui que Israel recebe suas leis finais. Há uma ideia profunda nisso. Antes de o povo possuir a terra, era preciso que a ordem divina possuísse o povo. O Senhor então entrega a Moisés as ordenanças que irão moldar toda a estrutura social, militar e jurídica da nação, estabelecendo a santidade e a justiça como os pilares do seu novo lar. Nossa análise vai seguir a ordem exata dos capítulos de Números para a gente entender como cada lei se conecta com a anterior. Vamos começar com a palavra empenhada, o fundamento da confiança. Depois, a justiça divina na guerra, a partilha de terras. Vamos revisitar a jornada para demarcar o futuro e, por fim, ver a provisão para os sacerdotes e a preservação da herança. É o mosaico completo da ordem de Deus. Então vamos começar pelo capítulo 30. Ele estabelece a seriedade e a regulamentação dos votos feitos perante o Senhor, um pilar, de fato, da integridade espiritual e social de Israel. A questão central aqui é a inviolabilidade da palavra. O texto é claríssimo. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com alguma obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Ou seja, a palavra empenhada a Deus se torna uma obrigação sagrada. Isso está em Números capítulo 30, versículo 2. A lei, no entanto, estabelece uma estrutura de autoridade familiar para os votos feitos por mulheres, o que reflete a organização social da época. O voto de uma filha solteira, por exemplo, poderia ser anulado por seu pai, que era o chefe da casa, como lemos em Números 30, versículo 5. Da mesma forma, o voto de uma mulher casada poderia ser desfeito pelo marido, conforme o versículo 8. Já os votos de viúvas e divorciadas eram sempre válidos e inalteráveis, porque elas eram consideradas legalmente independentes. Isso está no versículo 9. Agora a gente avança para o capítulo 31. A narrativa muda da ordem civil para a execução da justiça militar. O Senhor ordena a vingança contra os midianitas. E por quê? Porque eles tinham deliberadamente induzido Israel à idolatria e à imoralidade lá no episódio de Peor. Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Essa é a ordem direta do Senhor a Moisés. Uma sentença de juízo divino a ser executada pelas mãos de Israel, e também a última campanha militar de Moisés. Encontramos isso em Números 31, versículo 2. O registro da batalha detalha os despojos com uma precisão impressionante. Depois da execução dos reis e dos homens de Midian, o texto contabiliza um número bem específico, 32 mil moças virgens. De acordo com os costumes de guerra daquela era que estão descritos no texto, elas foram poupadas e consideradas parte do espólio, que seria dividido entre o povo. O registro está em Números 31, versículo 35. E a divisão dos despojos seguiu uma ordem matemática muito precisa. Metade foi para os guerreiros que lutaram e a outra metade foi para o restante da comunidade, como vemos no versículo 27. Da porção dos guerreiros, um tributo de 1 para cada 500 foi dado ao sacerdote Eleazar, como oferta ao Senhor. E da porção da comunidade, um tributo de 1 para cada 50 foi entregue aos levitas. Tudo isso está detalhado nos versículos 28 a 30. No capítulo 32, surge um conflito interno que ameaça a unidade da nação. As tribos de Ruben e Gade, que eram ricas em gado, olham para as terras férteis a leste do Jordão e pedem a sua herança ali, antes mesmo da conquista de Canaã. Bem, o pedido é recebido com uma repreensão muito dura de Moisés. Ele temia que essa atitude desanimasse o resto do povo, repetindo o pecado de incredulidade da geração anterior lá em Cades Barneia, que resultou em 40 anos de peregrinação. A preocupação de Moisés está registrada em Números 32, versículos 6 e 7. Para conseguirem a terra, as tribos propõem um pacto solene. Elas se comprometem a marchar na vanguarda do exército de Israel, lutando até que a conquista de Canaã fosse completa. E só depois de cumprirem seu dever com os irmãos, eles retornariam para sua posse. Moisés aceita os termos e, com isso, preserva a unidade da nação. Os detalhes do acordo estão em Números 32, versículos 20 a 22. Chegamos aos capítulos 33 e 34. Eles têm um propósito duplo e fundamental: registrar o passado para poder fundamentar o futuro. O primeiro cataloga toda a jornada desde o Egito, um memorial da providência de Deus, e o segundo estabelece as fronteiras exatas da terra prometida. Por ordem do Senhor, Moisés registrou cada etapa da jornada, um memorial de 42 paradas. Esse registro serve como um testemunho perpétuo da fidelidade e também do juízo de Deus ao longo de 40 anos.
É, na verdade, um mapa da peregrinação que formou uma nação, como está escrito em Números 33, versículos 1 e 2. O Senhor, então, define com precisão geográfica os limites da herança. As fronteiras são traçadas com nomes de lugares específicos. Isso demarca um território que não é uma conquista humana, mas uma outorga divina, com limites claros e sagrados. A descrição completa está em Números 34, do versículo 1 ao 12. No capítulo 35, o texto trata da provisão para a tribo sacerdotal de Levi, que não receberia uma porção de terra como as outras. E estabelece também um dos conceitos jurídicos mais importantes de Israel, as cidades de refúgio, um verdadeiro baluarte contra a vingança e a favor da justiça. As outras tribos foram ordenadas a ceder de suas próprias heranças um total de 48 cidades para que os levitas pudessem morar. Essa distribuição garantia que a presença sacerdotal e o ensino da lei estivessem acessíveis em todo o território de Israel. O número está em Números 35, versículo 7. E dessas cidades levíticas, 6 foram designadas como cidades de refúgio. O propósito delas era muito claro: proteger quem cometesse um homicídio involuntário da retaliação do chamado vingador do sangue, que era geralmente o parente mais próximo da vítima encarregado de executar a justiça familiar até que o caso fosse devidamente julgado pela comunidade. Os versículos 11 e 12 explicam isso. A lei faz uma distinção capital entre intenção e acidente. Se a morte fosse involuntária, o autor poderia ficar seguro na cidade de refúgio. Mas se o assassinato fosse premeditado, o assassino seria entregue para ser executado. E a razão para isso é um princípio sagrado declarado no versículo 33. Não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra, e não se fará expiação pela terra, senão com o sangue de quem o derramou. O livro de Números se encerra com o capítulo 36, que resolve uma última questão jurídica, surgida a partir do caso das filhas de Zelofiade. A solução encontrada garante a perpetuidade da herança dentro de cada tribo, que era a base da estabilidade social e econômica de toda a nação. Os chefes do clã de Gileade apresentam uma preocupação muito legítima. Eles ponderam: se as filhas de Zelofeade, que receberam a herança do pai, se casassem com homens de outras tribos, a terra da tribo de Manassés passaria para outra tribo, e isso desfaria a partilha que foi ordenada por Deus. A questão está em Números 36, versículo 3. A solução divina é, então, clara e definitiva. O Senhor ordena que as filhas que herdam terras devem se casar apenas com homens de um clã de sua própria tribo. Desse modo, a herança permaneceria dentro dos limites tribais estabelecidos por Deus para sempre, como lemos nos versículos 6 e 7 de Números 36. E o livro se encerra com um ato de obediência. As filhas de Zelofeade cumprem a ordem. Com essa última instrução, a lei dada nas campinas de Moabe está completa. A ordem divina foi estabelecida e Israel está, finalmente, legal e espiritualmente preparado para entrar em Canaã. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se esse estudo aprofundado das Escrituras foi edificante, fica o convite para a inscrição no canal e a curtida. E mais importante, para o compartilhamento de reflexões teológicas nos comentários. Que a palavra do Senhor continue a iluminar o nosso entendimento.